Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Que prazer tê-los aqui conosco. Queremos agradecer a audiência de todos vocês, a todos vocês que sempre estão aqui conosco. Pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, não se esqueçam de deixar aquele joinha, porque isso nos ajuda muito. E assim nós estaremos indo mais longe, levando a palavra de Deus, o amor de Deus às vidas por aí. Gostaria que vocês estivessem aqui atentos com as palavras que Deus tem colocado no meu coração, porque eu creio que vai ajudar muito na reconciliação, na restauração do casamento de vocês. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a importância de você entender o processo de Deus na vida do cônjuge que saiu. Será que é necessário que ele passe por lutas, que ele tenha alguma provação para que ele possa voltar para casa? Gente, nem sempre. Às vezes, né, a maioria das vezes as pessoas pensam que é necessário que o cônjuge que saiu venha passar alguma adversidade, alguma luta, alguma provação, alguma, né? A gente imagina várias coisas. Ah, Jesus, quebra ele, faz um vaso novo e traz de volta para casa. Então, assim, a gente não deve orar assim, porque Deus é que sabe os planos que Ele tem para nós, né? Jeremias 29:13 diz: eu é que sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, Deus tem os melhores planos. Nós é que fazemos, ficamos imaginando coisas, ficamos, Senhor, como é que tu vai fazer para o meu cônjuge voltar? Senhor, como é que vai ser isso? E muitas vezes nós ficamos achando e até oramos para que Deus quebre, para que Deus faça um vaso novo, mas, gente, necessariamente não é assim que Deus faz. Muitas vezes Deus traz da maneira que Ele quer. Às vezes Deus mexe numa área, né, mexe noutra, mas nem sempre vai ter que, ter um acidente, vai ter aquilo, vai ter uma coisa que vai ter que acontecer para que ele mude os pensamentos, para que ele volte. Não. Deus, ele trabalha de uma maneira totalmente diferente e particular em cada um de nós. Às vezes não precisa acontecer nada. A pessoa se volta para Deus, a pessoa, com o tempo, com o processo, né, ali afastados, a pessoa vai revendo, vai vivendo situações adversas, vai revendo seus conceitos e a pessoa vai entendendo que precisa voltar atrás, precisa reconhecer que errou. E nem necessariamente a pessoa vai passar por uma situação drástica, por uma situação tão adversária. Não, é só as situações do dia a dia que vão convencendo a pessoa de que precisa reconciliar com a sua família. Então, como que nós devemos orar? Senhor, cumpre o teu propósito nas nossas vidas. Faz a tua vontade nas nossas vidas. Essa é a oração que você deve fazer. É a oração que eu fazia. E eu também, muitas vezes, imaginava que Deus ia permitir meu esposo, porque ele anda de moto, né? Eu achava que ele ia ter um acidente e que ia ficar todo quebrado e que ia ficar desesperado por Jesus. A gente imagina tanta loucura, tanta besteira, tanta coisa que nós criamos e fantasiamos, porque nós queremos sempre adivinhar como é que Deus vai fazer. E sendo que Deus não fez nada disso. Não aconteceu nada disso com ele. Do nada, Deus começou a trabalhar no coração dele, no interior dele. E nós não precisamos ensinar a Deus como trabalhar, nós precisamos confiar em Deus, gente. E isso é muito difícil, mas é o tempo que é necessário você viver que vai acontecer dessas coisas. É necessário passar por esse tempo. E aí você vai orando somente, Senhor, faz a tua vontade. Porque Deus não trabalha da mesma forma com todos. Do jeito que Deus fez na nossa casa, nem necessariamente Deus não vai fazer em todos os lares. Cada um é um particular de Deus, cada caso é um caso. Mas sempre, nunca deixe de orar, porque a oração é o segredo para a vitória, mas a oração certa, Senhor, faça segundo o teu querer nas nossas vidas. Faça segundo a tua vontade na nossa vida. O que tu queres de nós, Senhor. Essa oração é muito precisa. É indispensável, na verdade. E o Senhor, Ele vai fazer da melhor maneira possível. Não como nós queremos e nem sempre é como nós imaginamos. Porque Deus, Ele faz além
Deus surpreende, os planos dele são perfeitos, são realmente de paz e não de mal. Então a gente como seres humanos, a gente pensa às vezes muitas coisas até ruim, achando que é o certo, mas não, Deus, os pensamentos de Deus são muito perfeitos. Deus, ele trabalha de uma maneira, como ele fez na nossa vida. O meu esposo, ele simplesmente se rendeu a Cristo, ele voltou àquele primeiro amor, né? Ele sentiu o desejo de estar na presença de Deus e sentiu aquele anseio por estar na casa do Senhor, por voltar aos tempos em que ele congregava. E aí o Senhor o Espírito Santo foi causando uma saudade nele, desse relacionamento com Deus. E então, consecutivamente, ele entendeu que era necessário voltar para casa. Mas não precisou que ele perdesse emprego, que ele tivesse alguma coisa, alguma miséria, né? Alguma situação assim. Claro que isso foi acontecendo no decorrer desse processo. Ele foi tendo frustrações, né? Planos indesejados foram acontecendo, coisas que ele não queria, né? Coisas que ele não projetou foram acontecendo ao longo dos anos, e ele foi despertando para o erro, para que ele deveria voltar atrás, voltar para Cristo e estar realmente firme com a família e com Deus. Então, amados, é muito comum a gente pensar que precisa que passe algum deserto, alguma provação, né? Para que Deus convença, para que volte. Mas não, às vezes Deus fala num particular, num secreto, numa coisa tão especial, tão sobrenatural de Deus com a pessoa, e nós não compreendemos. Até hoje eu fico pensando, meu Deus, o que foi que aconteceu? O que tu tocou para meu esposo voltar? Eu não sei explicar, porque os milagres, eles se veem, mas não se explicam. Porque eu imaginava que ia ser uma coisa tão estrondosa, uma coisa tão espalhafatosa, e não foi. Foi na simplicidade que Deus trabalhou. Foi algo tão sobrenatural dele se derramar como uma criança na presença de Deus. Então eu profetizo sobre a tua família, sobre a tua casa, que Deus irá fazer da mesma forma. Deus irá trabalhar numa simplicidade. Deus vai convencer, porque o Espírito Santo nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Então foi o que aconteceu conosco, e eu creio que assim também Deus vai fazer na tua situação da maneira que Ele quiser. Se é necessário perder alguma coisa, né? Mas sendo que uma coisa eu entendo, tudo que o cônjuge que saiu passar, se Deus trouxer ele para ir para o lar de vocês, ele vai vir com a situação, com o problema, e vocês todos irão passar juntos. Então, será que você está preparado para isso? Então, Deus, ele sabe como fazer. Às vezes nós não temos estrutura para passarmos um deserto grande, uma dificuldade maior. Você não vai ter sabedoria, porque você está esperando seu esposo para restaurar sua casa, sua esposa para restaurar seu casamento. Aí se vem todo quebrado, será que você vai cuidar? Será que você está disposto a zelar, a amar incondicionalmente? Então tudo isso Deus vê. Nós não sabemos o nosso amanhã, nós falamos muitas vezes do que não temos condições de suportar. Mas o Senhor, Ele sabe a tua estrutura. Salmo 103, 13 e 14 diz que o Senhor conhece a tua estrutura e sabe que tu é pó. Então o Senhor sabe até onde tu suporta, até onde Ele suporta. Por isso que o Senhor dá limite da dor diferente de cada um. São pessoas que suportam coisas diferentes. Então, nem sempre o que Deus, da maneira que Deus fez comigo, vai fazer com o seu lar, com o seu cônjuge. Então, somente espera no Senhor. Tem bom ânimo e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E esse é o conselho que eu tenho para te dar. Somente não desista de orar e de ser sempre grato por tudo que Deus tem feito. E nessa hora eu já gostaria de estar orando com você, agradecendo ao Senhor pelo que Ele já fez e muito mais o Senhor fará. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, e te agradecemos por teu cuidado tão grande conosco, por teus favores. Deus maravilhoso, te pedimos que nos perdoe as nossas fraquezas e te pedimos que nos ajude nas nossas dificuldades. Dê graça a teus filhos que têm esperado por ti, que têm entregado suas causas nas tuas mãos, Senhor. Visita teus filhos nessa hora, trazendo contentamento, alegrando os corações. Trabalhe em favor daqueles que em ti esperam, Senhor.
Cobre-os com teu sangue, livrando-os, libertando-os, trazendo salvação e restauração. Destrói toda aliança quebrada. Refaz as alianças, Senhor. E tira toda a dureza do coração, falta de